O seu trabalho não é apenas o que você faz para ganhar a vida, mas a arena onde você esculpe o seu caráter e manifesta a sua excelência. Se você quer que mais pessoas vejam essa mensagem, deixe um like agora. Cada like leva esse vídeo para mais 5 pessoas, e um comentário pode alcançar 50. Às vezes, um clique seu pode mudar o dia de alguém. Nesta reflexão, convido você a olhar para o seu emprego não como uma simples obrigação, mas como o solo fértil onde as virtudes estoicas florescem. O lugar onde a ética do dever, katekon, se encontra com a missão pessoal de ser útil ao todo. Marco Aurélio nos lembra que não fomos feitos para o isolamento, mas para a cooperação, semelhantes às partes do corpo humano que desempenham suas funções em harmonia. Assim como as mãos, os pés e as fileiras de dentes trabalham juntas com propósito e precisão, também o seu esforço, por menor que pareça, integra-se a uma rede maior, conferindo dignidade a qualquer tarefa bem executada. Quando consideramos o katekon, o que é apropriado e devido, percebemos que o trabalho é um chamado moral, não um fardo. Cumprir com esmero as responsabilidades cotidianas, lavar um prato, organizar uma planilha, atender um cliente, torna-se um exercício de autodomínio e presença, expressão viva da virtude. Em suas meditações, Marco Aurélio instiga a aceitar com serenidade o que lhe cabe, não como uma limitação, mas como uma oportunidade única para praticar a justiça, a temperança e a coragem. Cada ação realizada com consciência ética e excelência moral engrandece o indivíduo e fortalece o tecido social ao seu redor. Não existe trabalho indigno para o estoico. Existe o trabalho feito sem a atenção plena ao dever e à finalidade maior. Sêneca, com sua visão pragmática, reforça que a verdadeira riqueza não está na posição ou no salário, mas na integridade com que se executa cada tarefa. Ele nos desafia a rejeitar o desdém por trabalhos humildes, lembrando que a virtude é o único verdadeiro prestígio e que uma mente disciplinada transforma qualquer ocupação em território sagrado. A excelência, portanto, não é fruto da sorte ou do título, mas da constante prática da razão alinhada à natureza. Nesse sentido, o estoico dirige seu foco para aquilo que está ao seu alcance, não se consumindo com o que é externo ou incerto, mas moldando sua conduta para fazer o melhor, sempre. A ética profissional deixada de lado em prol do prestígio ou do interesse financeiro perde sua essência e fere não apenas o indivíduo, mas toda a comunidade. Epicteto, mestre da liberdade interior, reforça o paradigma da autonomia moral no ambiente de trabalho. Ele nos ensina que a única coisa verdadeiramente nossa é o nosso juízo e as escolhas que fazemos diante das circunstâncias. Independentemente das condições externas, seja a hierarquia opressiva ou desafios imprevistos, a virtude permanece acessível e inabalável para quem recorre à razão e discernimento. Este ensinamento é fundamental para entender a liderança estoica. Comandar não é dominar, mas exercer o exemplo e a justiça, manter a tranquilidade diante das adversidades e guiar pelo exemplo ético, mesmo quando as pressões externas parecem desmoralizar o ofício. A produtividade genuína, no sentido estoico, é aquela que não sacrifica a integridade pela quantidade, mas abraça a qualidade de ser e fazer coerentes. No cotidiano profissional, a visão estoica rejeita o conceito moderno de sucesso baseado unicamente em resultados comerciais ou reconhecimento social. Em vez disso, propõe uma meta mais profunda, a excelência do caráter que se revela na perseverança, na paciência e na sabedoria prática. O trabalho se transforma em uma jornada de autoaperfeiçoamento, onde o controle das paixões, como a ambição desmedida, a inveja ou o desânimo, é tão importante quanto o domínio técnico. Marco Aurélio, que governava um império enquanto cultivava seu espírito, nos mostra que a verdadeira liberdade está na indiferença aos bens externos e na busca constante do que depende de nós, principalmente a correção da alma. Essa atitude nos liberta das amarras do estresse e da ansiedade desenfreada comum no ambiente corporativo. Além disso, a interdependência destacada por Marco Aurélio entre indivíduos no corpo social sugere um modelo de trabalho que valoriza a colaboração ética e o respeito mútuo.
Nenhuma peça é mais importante que a outra. O bom funcionamento depende da harmonia. Assim, cada tarefa, por mais simples, tem sua importância e deve ser desempenhada com dignidade e dignificação, pois cada esforço sincero sustenta a estrutura maior. O estoico encontra motivação e sentido ao reconhecer que, ao cumprir seu papel com virtude, está contribuindo para o bem comum, reforçando a ideia de que o trabalho é uma forma prática e tangível de participar da ordem universal. A reflexão sobre a excelência estoica também requer confrontar a tentação comum de buscar atalhos ou de se esconder atrás de justificativas externas para o descaso e a mediocridade. Sêneca nos adverte contra a procrastinação e a negligência, símbolos do apego ao prazer imediato e do medo do esforço. A virtude no trabalho exige coragem para enfrentar as tarefas que importam, ainda que sejam árduas ou tediosas, pois é nesses momentos que a alma se fortalece. Somente ao encarar o trabalho como um exercício contínuo da razão, da justiça e da temperança é que se constrói uma reputação sólida e, sobretudo, uma consciência tranquila. A excelência estoica é, portanto, uma resistência ativa contra a tentação da superficialidade e do comodismo. Dessa maneira, a ética profissional sob o filtro estoico revela que a verdadeira liderança e produtividade surgem a partir do autodomínio e da consciência do propósito. Epicteto afirma que o juiz do homem deve ser sua própria razão, não as opiniões alheias ou os critérios externos. Este princípio emancipador redefine o poder. É guiar-se a si mesmo antes de guiar os outros. É transformar adversidades em oportunidades para praticar a virtude e, com isso, inspirar uma cultura de respeito, responsabilidade e excelência coletiva. A robustez do caráter torna-se o pilar inabalável contra os desafios, e essa qualidade destaca o estoico em qualquer cenário profissional, em qualquer contexto. Finalmente, a noção estoica de dignidade no trabalho instaura um compromisso contínuo com a perfeição moral e intelectual, sem desespero pelo futuro ou lamentação pelo passado. Marco Aurélio nos lembra que cada dia é um presente para responder às expectativas do universo, desempenhando nosso papel específico com atenção plena e sem reclamações. Assim, transformar o emprego em um espaço de virtude é a manifestação mais clara de uma vida em harmonia com a razão e com a natureza. A excelência no trabalho não é apenas uma meta externa, mas uma consequência inevitável de estar alinhado com o que é correto, justo e essencial para si e para o mundo. Essa conscientização eleva o trabalhador comum ao status de filósofo prático, que encontra no ofício cotidiano o pleno exercício da liberdade e da grandeza moral. Dentro do ambiente corporativo atual, a compreensão profunda da dicotomia do controle, proposta por Epicteto, torna-se uma ferramenta rara e poderosa. Afinal, o escritório, com suas complexas dinâmicas interpessoais, decisões alheias que influenciam o nosso dia a dia e a constante pressão por resultados, frequentemente provoca uma ansiedade que obscurece a racionalidade e a serenidade necessárias para uma atuação virtuosa. Epicteto nos ensina que devemos dividir o mundo em duas esferas, aquilo que depende de nós e aquilo que está além do nosso alcance. No trabalho, essa linha divisória é vital para preservar a integridade da mente e manter o foco no desempenho ético e diligente. O que realmente está sob nosso controle é o esforço que dedicamos, a qualidade da atenção que aplicamos às tarefas, o aprimoramento contínuo de nossas habilidades e a manutenção da nossa virtude moral, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Já as promoções, o reconhecimento do superior, a avaliação dos colegas ou mesmo mudanças econômicas imprevistas não são diretamente determinados por nós e, portanto, não devem ser motivo para angústia ou desesperança. Ao internalizar essa distinção, nos libertamos da escravidão dos resultados externos para concentrar toda a nossa energia no processo de trabalho. Marco Aurélio, em suas Meditações, insiste que o desempenho impecável no momento presente, pautado pela excelência moral e pela diligência, é em si um valor supremo. Ele nos encoraja a agir não para o sucesso externo, mas porque a ação virtuosa é o próprio propósito,
a finalidade que enriquece a alma e fortalece o caráter. Se azares ou falhas ocorrerem, eles serão apenas o resultado de fatores externos, cuja manipulação está além do nosso alcance. A nós resta a paz interior adquirida pela prática fiel da virtude, que é o mérito exclusivo do esforço pessoal e da responsabilidade ética assumida. Nesse contexto, a impossibilidade de controlar as opiniões alheias, as fofocas do ambiente ou o atual cenário econômico que impacta empresas e setores inteiros é um convite e não uma condenação. Aceitar que essas condições externas não dependem de nosso controle é a base para uma atividade profissional mais pacífica e eficaz. Sêneca oferece um insight crucial nesse ponto ao lembrar que a tranquilidade não pode ser adquirida pelos eventos externos, mas apenas pela harmonia interna gerada pela conformidade da razão e da virtude, independentemente das tempestades do mundo exterior. Um empregado, portanto, que compreende isso, evita o desgaste mental e moral ao não se deixar consumido por reclamações infindas sobre o cenário ou pelos rumores que circulam no ambiente corporativo, escolhendo, em vez disso, focar sua atenção na qualidade de sua atuação diária. A decisão do foco no processo nos coliga diretamente à ideia estoica de que o melhor uso da razão é direcionar a vontade para aquilo que acolhe e transforma, que fortifica o espírito e que mantém o indivíduo íntegro. O trabalho deixa de ser apenas um meio para um fim, como uma mera fonte de salário ou status, e torna-se uma arena privilegiada para a prática da virtude, a justiça, na forma do tratamento equânime aos colegas e clientes, a coragem ao resistir às adversidades de um ambiente competitivo, a temperança ao evitar os excessos da ambição desmedida e a sabedoria na reflexão contínua sobre como agir de maneira ética e eficaz. É nesse lugar que o propósito se revela e a excelência prática se consolida. Quando o foco desloca-se do resultado, que é muitas vezes imprevisível e injustamente distribuído, para o processo, o trabalhador experimenta uma redução significativa no sofrimento psicológico, conforme sugerido por Epicteto, que afirma que não são os fatos que perturbam a alma, mas sim a opinião que temos sobre eles. Assim, a separação clara e consciente entre o que controlamos e o que não controlamos funciona como uma espécie de escudo filosófico contra o desânimo e a frustração crescentes, comuns em ambientes corporativos saturados de competição e pressão por performance. A eficácia não diminui, pelo contrário, aumenta, pois a mente, liberada de ansiedades improdutivas, pode dedicar-se com maior clareza e energia ao desenvolvimento real de suas funções. É igualmente relevante destacar que a virtude no trabalho, quando praticada sem apego ao reconhecimento externo, funciona como uma semente capaz de germinar lentamente, dando frutos que ultrapassam o momento imediato. Marco Aurélio observa que a vida e o mundo estão em constante transformação e que todo esforço virtuoso verdadeiro é uma pedra lançada no lago, cujas ondulações ecoam muito além do ponto de impacto inicial. O reconhecimento tardio, uma promoção inesperada ou um feedback positivo podem ser vistos não como o objetivo principal, mas como consequências naturais de uma prática consistente e dedicada. Esta compreensão provoca uma mudança radical na postura diante do escritório. Em vez de se angustiar com flutuações e humores externos, o profissional se aprofunda nas próprias responsabilidades, vendo cada tarefa, por mais simples que pareça, como um exercício de excelência moral e intelectual. No campo da liderança, a dicotomia do controle também revela sua importância transformadora. O líder estoico, inspirado pelos princípios de Sêneca e Marco Aurélio, compreende que não pode ditar o comportamento e sentimento de cada membro da equipe, tampouco controlar todas as variáveis organizacionais. Em vez disso, sua esfera de influência reside na coerência ética que ele demonstra em suas próprias ações, na justiça com que trata seus subordinados, na clareza e no alinhamento dos valores que promove no grupo. Ao aceitar humildemente o que não pode mudar e concentrar sua energia naquilo que efetivamente depende de sua decisão e atitude, o líder cria um ambiente de confiança e serenidade, que favorece o crescimento coletivo e fortalece a ética profissional. A humildade estoica, portanto, torna-se um instrumento estratégico.
Reconhecer que certos eventos e atitudes estão além de nosso alcance não conduzirá a uma postura passiva ou resignada, mas a uma atitude madura e ativa, responsável e íntegra. Ter consciência das limitações do controle não significa recuar diante dos desafios, mas preservar a energia para agir de forma mais objetiva, sem gastar esforços em réplicas inúteis contra a imprevisibilidade do acaso ou o juízo alheio. A força do profissional virtuoso está em sua razão firme e seu espírito resistente, que não se abate diante da adversidade, mas a enfrenta com sabedoria e coragem. Outro aspecto fundamental da aplicação da dicotomia do controle na vida profissional é a redução da sensação de injustiça. Frequentemente, no ambiente de trabalho, o profissional observa situações onde seu empenho não é reconhecido, ou onde colegas agem com menos diligência, mas são igualmente beneficiados. Esta percepção pode gerar tormentos internos, ressentimento e até comportamentos antiéticos. Aqui, a filosofia estoica reencaminha nosso entendimento. Não devemos buscar a aprovação ou justiça dos outros como propriedades daquilo que depende de nós. Sêneca nos lembra que a virtude é suficiente para a felicidade e que a ausência de um reconhecimento externo não diminui o valor da ação correta. A justa retribuição é um assunto que pertence ao universo externo e à providência divina, não à esfera do nosso controle. A paz interior surge, então, da adaptação da nossa vontade à realidade, não da tentativa de transformá-la segundo desejos frustrados. Controlar o próprio julgamento e os próprios valores é agir de acordo com a razão pura. Gerir as emoções reativas e a expectativa do outro é uma tarefa contínua e desafiadora, mas libertadora. Em sua prática cotidiana, essa mudança transforma o sentido dado ao trabalho. Ele deixa de ser fonte de ansiedade e volta a ser arena de desenvolvimento pessoal e moral, onde o crescimento interno é um prêmio maior do que qualquer promoção ou elogio efêmero. O aperfeiçoamento contínuo e a tranquilidade da alma passam a ser indicadores mais confiáveis de progresso do que qualquer métrica externa, efêmera e por vezes injusta. O estoicismo também destaca a importância de manter um foco absoluto no presente. O escritório e as demandas profissionais frequentemente apresentam uma tensão entre o passado, com seus erros e acertos, e o futuro, representado por objetivos, prazos, avaliações. Marco Aurélio aconselha que devemos estar inteiramente presentes no agora, pois é no presente que a virtude pode ser exercida e o controle sobre nós mesmos pode ser efetivo. A antecipação ansiosa de fracassos ou a remoção obsessiva de conquistas passadas desviam a atenção do único campo onde temos autoridade. Este momento, esta tarefa, este pensamento. A eficiência e o impacto ético do trabalho só podem ser plenamente realizados quando nosso foco está fixado no instante presente, com desapego dos resultados e confiança na própria razão. A dicotomia do controle, portanto, não é apenas um princípio abstrato. É uma prática diária que transforma o potencial frustrante do trabalho em um caminho essencial para a liberdade interior e autoaperfeiçoamento. Ela exige disciplina para reorientar o olhar interno e abandonar a armadilha das expectativas externas. Ao nos empenharmos em controlar apenas a nossa atitude, disposição, nosso esforço e a manutenção da ética, experienciamos um estado de serenidade e motivação que fortalece a produtividade genuína e revela uma nova dimensão da carreira, aquela onde a excelência não é medida pelo status, mas pela integridade, pela coragem e pelo respeito à própria razão. Este é o verdadeiro triunfo do estoicismo no trabalho, uma vitória que nenhum capricho do destino ou crítica alheia pode retirar. Sêneca, ao refletir sobre o uso do tempo, provoca um desconforto necessário para quem deseja viver com excelência no trabalho. Ele nos alerta contra a ilusão da ocupação constante como sinônimo de um dia produtivo e útil, pois estar continuamente atarefado frequentemente disfarça uma ausência de real propósito. Não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito, ele afirma em suas cartas, instigando a consciência sobre a necessidade primordial de administrar nossa atenção e esforços em direção àquilo que verdadeiramente importa.
O trabalho, quando entendemos como um exercício virtuoso, deve ser um campo de cultivo da alma e da razão, um espaço para expressar a justiça, a sabedoria e a coragem. Assim, a virtude é aquilo que nos diferencia do agitar-se vazio, que se contenta apenas com o movimento, sem criação de valor ou crescimento interno. Ergo, a primeira batalha do trabalhador estoico na contemporaneidade é discernir entre estar ocupado e ser produtivo. A ocupação pode servir aos caprichos externos, às demandas imediatas e efêmeras que dissipam a energia e consomem o tempo para depois deixar uma sensação vazia, enquanto a produtividade alinhada ao logos, a razão universal, produz frutos perenes de valor. Sêneca nos adverte de que a mente dispersa, tomada por preocupações múltiplas e fúteis, torna-se um terreno improdutivo, pois nenhuma alma é pesada demais ao que conhece seu próprio valor. Mas qualquer que é amigo da dispersão não conhece o que é valioso. A lição aqui é profunda. A produtividade verdadeira não é mera quantidade, mas a qualidade da atenção dedicada ao presente. Esta qualidade se cultiva pela prosóche, a atenção plena ao agora, um conceito ampliado além da mera concentração para uma presença ativa, vigilante e consciente de todos os passos do processo. Neste contexto, evitar a dispersão mental é agir como o jardineiro que protege sua plantação contra ervas daninhas. É imprescindível compreender que em nosso ambiente profissional, o fluxo constante de informações, as interrupções incessantes e as multiplicidades de demandas concorrentes fragmentam a mente, empobrecendo a ação e o julgamento ético. Sêneca insiste em que, para manter a alma lúcida e o trabalho virtuoso, há que se rejeitar o excesso e aquilo que não contribui para a excelência. Ele mesmo lembra que a maior parte das coisas não é inadequada, mas inútil, sugerindo que existem inúmeras tarefas que, embora perfeitamente aceitáveis, desviam do caminho da excelência. Portanto, a virtude exige uma seleção rigorosa das atividades, uma reflexão contínua sobre seu propósito e impacto, e uma recusa firme a embaralhar-se em ocupações meramente triviais. Essa disciplina da atenção plena e do focar na tarefa presente, direito fundamental ao trabalho virtuoso, encontra eco nas palavras de Epicteto, quando ele exorta que devemos controlar nossas intenções e não as coisas externas. Aplicando isso ao trabalho, significa que a excelência não está nas condições externas, o volume de trabalho, reconhecimento, hierarquia, mas na maneira como orientamos nossa vontade e consciência àquilo que podemos fazer bem. Somos chamados a enxergar cada tarefa, seja ela modesta ou grandiosa, como uma oportunidade para manifestar a virtude. Isto nos desconstrói da crença comum de que somente o reconhecimento externo valida a nossa dedicação, convidando-nos a julgar a produtividade a partir do valor interno, da integridade da ação e da justiça em nosso proceder. Perseguir a eficiência com troncos firmes na firmeza do caráter é menos sujeitar-se às variações do mundo e mais afirmar o domínio sobre si mesmo. Assim, a excelência no trabalho exige uma profunda reconciliação com o tempo, não para estender a jornada diária em mais horas ociosas, mas para transformar o tempo em presença integral. Sêneca nos impele a resgatar cada instante antes que ele desapareça para sempre, pois o tempo, ao contrário do que acredita o operariado moderno, não é estoque renovável, mas um bem finito que deixa de existir segundo a intensidade do que fizemos dele. O trabalhador que permite a dispersão da mente, saltando de uma tarefa a outra sem um foco constante, produz a dilapidatura da energia vital. A prosóche, portanto, não deve ser considerada apenas uma técnica de concentração, mas um hábito ético que qualifica o relacionamento com o próprio trabalho. A atenção plena é, na verdade, a fidelidade ao momento presente, que a filosofia estoica equaliza a fidelidade à própria razão. No ato solene de trabalhar, ainda que as demandas externas imponham pressão e a urgência pareça uma constante, estar plenamente ocupado na essência da tarefa, e não simplesmente preso à ilusão do movimento, é dar-se a chance de expressar aquilo que Epicteto chama de o dom mais elevado do ser humano, a razão prática. Essa razão traduz-se no agir justo, na prudência de escolhas que servem não apenas a interesses imediatistas, mas à harmonia da comunidade,
a qualidade das relações humanas e a integridade do próprio caráter. Liderar, quando inspirado por essa razão prática, não é comandar pelo poder ou pela hierarquia, mas engajar com a intenção clara de fomentar o bem comum, a justiça e a paciência no processo produtivo. Sêneca reforça este compromisso ao dizer que não é que temos que prolongar a vida, mas que precisamos dar-lhe sentido, um sentido que se revela passo a passo na consciência vigilante do momento presente e da tarefa que temos a executar. O desafio contemporâneo é, pois, reconstruir no trabalho uma ética da atenção, da presença e da virtude, onde o tempo não seja um inimigo a ser combatido acelerando freneticamente, nem um recurso que se escoa sem proveito, mas um aliado que estruturamos com cuidados e intenções firmes. Como nos legou Marco Aurélio, a vida de um homem é aquilo para o que sua atenção está direcionada. Redirecionar a atenção para o que realmente importa no trabalho é, portanto, um exercício de liberdade interior que nos desalienará do automatismo e das distrações para aproximar-nos da excelência real. O verdadeiro operário da virtude sabe que sua produtividade floresce no solo fecundo da mente integrada e disciplinada, onde cada gesto, cada decisão, espelha a alma em consonância com a ordem do cosmos, aquele mesmo eixo moral que Sêneca e seus pares identificaram ora em provérbios, ora no silêncio da reflexão. Por meio de uma dedicação atenta e consciente, o trabalhador virtuoso não apenas atinge metas, mas transcende as fronteiras do simples fazer para alcançar o ser pleno na atividade. A ocupação ineficaz que fragmenta o espírito é substituída por uma produtividade elevada, que respeita as próprias limitações, honra o valor do tempo e a singularidade da tarefa presente. Sêneca, através de sua intensa atenção à efemeridade da vida, nos abre um caminho prático: aprender a dizer não ao que dispersa e sim ao que enobrece. Esse é o segredo para escapar da distração crônica que afeta a maioria das pessoas, substituindo a pressa pela profundidade, o ruído pela clareza, o movimento pelo sentido. É nesta precisão da prosóste que o estoico se ergue, criando no cotidiano profissional a marca autêntica do sábio, o domínio de si mesmo acima das circunstâncias, a serenidade no fazer e a excelência como forma de viver. A virtude da justiça, central no estoicismo, é o alicerce invisível que sustenta todas as relações humanas, especialmente aquelas formadas no âmbito do trabalho. Marco Aurélio nos lembra que somos membros de um corpo comum, e cada órgão tem seu papel na harmonia da totalidade. No ambiente profissional, isso se traduz na consciência de que nosso papel, por mais humilde ou elevado que seja, é uma contribuição irreversível para o coletivo. Não há espaço para atitudes egoístas que desconsiderem o bem-estar do grupo, pois a verdadeira excelência reside em agir de forma justa com cada colega de trabalho, vendo-o não como um obstáculo ou um mero instrumento, mas como um irmão na racionalidade e na dignidade. A justiça, aqui, é mais que justiça distributiva ou corretiva. Ela é um exercício constante de reconhecimento, de respeito e de apoio mútuo, um compromisso de corresponder adequadamente às necessidades e direitos de cada um na tessitura da equipe. No papel de líder, a justiça torna-se ainda mais profunda e demanda, conforme o ensinamento de Sêneca, uma integridade irrepreensível que transcende o simples cumprimento formal das responsabilidades. Liderar com justiça significa aplicar as leis e regras sem privilégios ou preferências injustas, dar o devido valor a cada esforço e talento, e agir com equidade quando decisões difíceis se apresentam. Para Sêneca, prevalece a ideia de que um verdadeiro líder não age movido pelo interesse próprio nem pelo desejo de poder, mas pelo amor à virtude e ao bem comum. Isso implica uma transparência moral, uma comunicação clara e honesta, e o firme desapego às pressões externas que possam corromper a retidão do juízo. Em outras palavras, liderar com justiça é ser um guardião do equilíbrio ético dentro da organização, criando um ambiente em que a confiança se fortalece e a moral coletiva se eleva, impactando diretamente a produtividade e a qualidade do trabalho realizado. De modo análogo, o subordinado leal, um papel que Epicteto insiste em revalorizar como parte do exercício da virtude,
manifesta a justiça em sua disposição para cumprir suas obrigações com diligência e disposição, sem subterfúgios ou faltas de caráter. O domínio sobre a própria atitude diante da hierarquia, segundo Epicteto, revela a capacidade de reconhecer aquilo que está sob nosso controle, nossos julgamentos e ações. Quando um empregado assume sua função não como mero instrumento de sobrevivência, mas como um compromisso ético, sua lealdade à organização se manifesta em ações coerentes com a justiça, respeitando a cadeia de comando, contribuindo para a harmonia do trabalho e evitando atitudes desleais ou sabotagens. A lealdade, assim compreendida, não é submissão cega, mas uma expressão da vontade sábia que escolhe agir bem independentemente das circunstâncias, preservando sua dignidade e honrando o pacto social implícito entre si e a organização. O estoicismo, portanto, não limita a justiça ao cumprimento formal do dever, mas a eleva à condição de um exercício constante de responsabilidade moral que constrói uma reputação sólida e inabalável ao longo do tempo. A reputação justa é a moeda mais valiosa no mundo profissional, pois confere credibilidade e confiança irreversíveis que nenhuma crise ou conflito podem facilmente corroer. Marco Aurélio nos exorta a cultivar a fama de quem é íntegro, justo e correto, não para vaidade ou reconhecimento superficial, mas como um reflexo natural da coerência entre pensamento, palavra e ação. Assim, a ética estoica orienta para a construção paciente e contínua dessa reputação, a partir de pequenas escolhas diárias que espelham a virtude da justiça em gestos concretos e transparentes. Sob a ótica da justiça, conflitos no trabalho não são obstáculos a serem evitados, mas oportunidades para praticar a temperança e a sabedoria. A consequência inevitável das relações humanas em ambientes complexos é o embate de interesses, e a justiça estoica chama-nos a agir como árbitros de nossos próprios impulsos, evitando a vingança, a calúnia ou a manipulação para obter vantagem pessoal. Em vez disso, somos convidados a buscar a conciliação fundada na razão e na equidade, reconhecendo que o bem da comunidade laboral é superior aos pequenos triunfos individuais. Essa postura serenamente firme fortalece vínculos e evita que o ambiente de trabalho se torne um campo minado de ressentimentos, preservando a saúde moral e a produtividade coletiva. Quando refletimos sobre o papel da justiça na ética profissional, devemos considerar também a questão da honestidade intelectual. Ser justo é, igualmente, respeitar a verdade e não se prestar ao jogo da mentira, da omissão ou da propaganda enganosa, práticas frequentemente tentadoras diante da pressão por resultados. Epicteto ensina que a coerência interior entre razão e ação é a base de uma vida virtuosa e livre, e isso não pode ser comprometido mesmo sob a pressão de metas agressivas ou chefes implacáveis. Agir com justiça significa ter a coragem de apontar erros, de reconhecer falhas e de assumir a responsabilidade pelos próprios atos, construindo um ambiente onde o aprimoramento contínuo se funda em relações de confiança e respeito mútuo. Nesse sentido, a justiça também se manifesta na forma de reconhecer o mérito alheio, um aspecto fundamental para a manutenção do equilíbrio e da motivação no ambiente profissional. Sêneca destaca que a inveja é um vício que corrói a alma e deságua na infelicidade, enquanto a justiça exige a generosidade do reconhecimento, que tem o poder de elevar não apenas o mérito do outro, mas a própria virtude daquele que o pratica. A ética estoica recomenda então que um profissional justo se alegre genuinamente com o sucesso do colega, sabendo que isso não diminui seu próprio valor, mas contribui para um ambiente de trabalho saudável e colaborativo, onde a excelência floresce. Finalmente, a justiça no trabalho se relaciona profundamente com a noção de propósito que permeia o estoicismo. O emprego, visto como parte do exercício da virtude, é o palco onde executamos nosso papel na ordem natural, cumprindo responsavelmente o que nos foi destinado. Marco Aurélio reforça a ideia de que devemos servir a comunidade como um jardineiro cuida do jardim, com diligência, sem esperar aplausos, mas comprometido com o bem-estar do todo.
A reputação construída através da justiça e da integridade profissional é o resultado natural desse compromisso contínuo, que ultrapassa as efemeridades do reconhecimento imediato e firma-se na eternidade do caráter moral. Cultivar essa virtude no trabalho é, por fim, o caminho para uma vida plena, em que a produtividade e a liderança se alinham à ética, transformando a carreira em uma expressão genuína de sabedoria e dignidade. A convivência com chefes difíceis e colegas tóxicos no ambiente de trabalho é um dos mais desafiadores testes para quem busca a excelência estoica aplicada à carreira e à conduta profissional. Marco Aurélio, em suas meditações, alerta para a natureza dos outros. Quando te levantares pela manhã, pensa no privilégio de estar vivo, de respirar, de pensar, de amar, de trabalhar na tarefa que te cabe. E é justamente nesse lugar de trabalho, muitas vezes permeado por ingratidões, arrogâncias e atitudes insolentes, que temos o dever e a oportunidade de preservar nosso santuário interior. Não se trata de uma mera abstração. A alma, para Marco Aurélio, é o único espaço verdadeiramente nosso, e abdicar dela a favor da corrosão causada pela maldade alheia é o caminho certo para a infelicidade e a ruína moral. Assim, diante da insolência ou injustiça, o verdadeiro estoico não responde com igual moeda, mas resguarda a própria integridade, nutrindo a paciência e a razão como escudos impenetráveis. Sêneca, por sua vez, oferece uma luz especial sobre o dilema ético provocado por pessoas tóxicas no cotidiano profissional. Ele nos convida a refletir sobre a liberdade interior como o maior bem que o indivíduo pode preservar. Nem as circunstâncias externas, nem a opinião dos outros devem dominar nossa vontade. A verdadeira liberdade reside na autodominação. Dessa maneira, mesmo submetido ao ambiente adverso criado por líderes autoritários ou colegas malévolos, o estoico se mantém dono de si, imperturbável diante do foro alheio. A virtude de que falava não é um ideal abstrato, mas uma prática diária, manifesta na capacidade de escolher como reagir diante das provocações, nas pequenas ações que cultivam a justiça, a temperança, a coragem e a sabedoria. É neste terreno que as relações no trabalho ganham novo significado. Não como arena de confronto ou competição vil, mas como laboratório para exercitar a benevolência e o autodomínio, mesmo quando estes são ignorados pelo outro. Esse autodomínio, entretanto, não implica passividade nem o silêncio resignado diante do abuso ou da injustiça. Epicteto enfatiza que a liberdade verdadeira decorre da vigilância constante e da correta distinção entre o que está em nosso poder e o que não está. Não são os eventos que perturbam os homens, mas suas opiniões sobre os eventos. Assim, para lidar com chefes difíceis, o estoico deve manter um juízo claro sobre a realidade dos fatos. Reconhecer que a conduta alheia não pode ser controlada, mas a resposta interior, sim. Rejeitar o ressentimento ou o desejo de vingança e, em vez disso, cultivar uma atitude de compreensão ativa que sabe quando falar e quando calar, quando agir e quando observar, constitui a marca da liderança ética. A verdadeira força não reside no poder externo, mas na invulnerabilidade da alma, alinhada à razão e à virtude. Explorar a dimensão da liderança sob a ótica estoica revela ainda uma dimensão fundamental na gestão dos conflitos interpessoais no trabalho. Um líder virtuoso, inspirado pelos princípios de Marco Aurélio, que governava não só um império, mas a si mesmo primeiro, compreende que a autoridade deve ser exercida com justiça e moderação. O respeito pelo subordinado nasce do reconhecimento de sua dignidade como ser racional, e não pela imposição arbitrária de poder. Aqueles que adoptam a virtude da justiça no exercício da gestão transformam o ambiente profissional, gerando produtividade e cooperação genuínas, pois o medo ou a força são frágeis e efêmeros, enquanto a confiança e o respeito são os sustentáculos duradouros da excelência. A ética profissional no estoicismo transcende, portanto, o mero cumprimento formal de deveres ou obrigações. Trata-se de uma postura existencial que ajusta o modo como a pessoa encara seu trabalho e seus pares. Epicteto nos recorda que cada tarefa,
por mais humilde ou ingrata, deve ser feita com excelência e dedicação por seu próprio valor, como uma expressão da própria virtude. Melhorar a si mesmo, ofertar um serviço digno e agir com integridade diante das injustiças configura, em última análise, a verdadeira carreira estoica, na qual o emprego deixa de ser um fardo ou uma fonte de sofrimento para se tornar uma arena para o florescimento pessoal. Ali, o indivíduo é desafiado a aprender com a adversidade, a crescer em resiliência moral e a cultivar a serenidade interior. Não podemos esquecer, porém, que indivíduos tóxicos e chefes difíceis não são apenas obstáculos externos, mas também mapa das nossas próprias vulnerabilidades. Marco Aurélio recomenda olhar para dentro quando nos irritamos ou somos atacados. A raiz da perturbação está, muitas vezes, em nossas paixões mal ordenadas, em expectativas não realistas ou em juízos precipitados. Ao transformar essa percepção em prática, o estoico desenvolve uma atitude de vigilância constante sobre seus próprios julgamentos e emoções, não permitindo que tais sentimentos contaminem sua conduta profissional. Assim, a excelência no trabalho torna-se também uma jornada de autoconhecimento, onde o confronto com o outro incômodo revela áreas internas que pedem cultivo e aprimoramento. Um desafio crucial na convivência com pessoas tóxicas é a tendência humana de desejar retaliar ou controlar aquilo que nos causa sofrimento. Contestar essa reação instintiva é um exercício de sabedoria prática que estoicos como Sêneca exortarão com paixão e razão. Ele ensina que não é o mal do outro que nos corrompe, mas a nossa própria escolha em apegar-se a ele e fazê-lo residir em nossa alma. Portanto, ao invés de permitir que a negativa influência alheia nos transforme em reflexo da própria ruindade, o estoico se compromete a manter-se irredutível em sua bondade e justiça, encontrando na virtude o seu verdadeiro refúgio. Manter essa postura requer persistência e coragem moral, mas garante que a nocividade externa não encontre terreno fértil no interior. Este tipo de escolha revela um paradoxo estoico muito importante. A liberdade e o poder mais genuínos não estão associados à circunstância favorável ou ao controle externo, mas à incontestável soberania interior alcançada quando se escolhe responder ao mal com o bem. Marco Aurélio ensina a aceitar os defeitos das pessoas como parte da natureza humana, inevitáveis e inesperados, e assim a desenvolver compaixão e paciência em seu convívio. Isso não significa resignação alienada, mas uma aceitação ativa e serenada que, no lugar de esgotar energias lutando contra o incontrolável, permite redirecioná-las para o cultivo do próprio caráter e para a manutenção de um trabalho significativo e ético. No cenário corporativo contemporâneo, onde as pressões por resultados rápidos e a competitividade por vezes fomentam atitudes tóxicas, a prática estoica torna-se uma arma fundamental para preservar o equilíbrio e a integridade. O modo como enfrentamos bosses difíceis e colegas ingratos pode determinar não apenas o clima do ambiente, mas a saúde mental e moral do profissional. A virtude, nessa esfera, funciona como uma bússola que orienta decisões complexas, garantindo que cada escolha, mesmo sob pressão, esteja alinhada com os valores da justiça, da prudência e da fortaleza. Ser estoico não é se conformar, mas permanecer fiel àquilo que pode controlar e agir com sabedoria diante do que não se pode. Outro ponto que merece reflexão é a importância da autocompaixão e do autocuidado estoico ao lidar com a toxicidade alheia. Epicteto enfatiza a necessidade de cuidar da alma e do corpo como instrumentos da virtude. Reconhecer os próprios limites e buscar momentos de distanciamento e reflexão são estratégias fundamentais para evitar que o desgaste provocado por ambientes negativos afete a capacidade de manter a serenidade. O estoico moderno entende que preservar sua energia, cultivando práticas que reforcem a paz interior, não é egoísmo, mas um requisito para continuar atuando com excelência e influência positiva no contexto profissional. Dessa forma, transformar o ambiente de trabalho em um campo para a prática da virtude passa também por responsabilidade para consigo mesmo. Além disso, a prática da empatia estoica diante de colegas difíceis é um exercício de profunda compreensão da fragilidade humana.
Sêneca nos lembra que todos cometemos erros e que a raiva dirigida ao outro muitas vezes decorre de ignorância ou sofrimento oculto. Enxergar nessa perspectiva ajuda a reduzir o julgamento precipitado e a fomentar um ambiente onde as falhas humanas podem ser vistas como oportunidades para exercer a benignidade e a paciência. No ambiente profissional, essa atitude potencializa a colaboração e desarma disputas baseadas no ego, abrindo espaço para o diálogo construtivo e a transformação gradual da convivência. Assim, a ética estoica transcende a mera conduta individual e atua como força remodeladora da realidade coletiva. Não obstante, exercer a excelência estoica exige também a consciência clara das limitações do próprio espaço de influência. Reconhecer quando é o momento de persistir na convivência ou quando a retirada estratégica é necessária é uma forma concreta de prudência, que Epicteto exalta. Nem toda toxicidade pode ser transformada diretamente, e a insistência cega em mudar o inalterável pode ser fonte de amargura e desânimo. Desenvolver a distinção entre aquilo que compete à nossa vontade e aquilo que pertence ao outro, e aceitar isso com serenidade, permite uma atuação mais eficaz, prevenindo o desgaste desnecessário e favorecendo o cultivo da paz interior essenciais para a longevidade na carreira estoica. Por fim, a excelência estoica diante de chefes difíceis e colegas tóxicos culmina na consciência prática de que a virtude, mais do que uma meta, é um caminho eterno de transformação constante. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, cada um ao seu modo, nos lembram que a verdadeira recompensa não está no reconhecimento externo ou no sucesso aparente, mas na serenidade de uma alma que permanece imperturbável, justa e lúcida, mesmo quando cercada pela turbulência humana. Essa serenidade não é passividade, mas uma força viva que irradia influência, inspira respeito e promove mudanças profundas, começando pela própria consciência e ampliando seu efeito para todo o ambiente profissional. Transformar o emprego e a carreira através da virtude significa, portanto, reconstruir constantemente o interior em harmonia com a ordem racional do mundo, não permitindo que a maldade dos outros corrompa o valor invencível de nossa própria alma. Na arena do trabalho, onde o efêmero e o tangível parecem dominar a atenção coletiva, a filosofia estoica nos convida a uma reorientação profunda da mente e do propósito. Marco Aurélio, ao meditar sobre a ordem natural do universo e sua passagem por esta vida, nos lembra que buscar o sucesso externo, como reconhecimento social e bens materiais, é uma busca por aquilo que, para a razão superior, ocupa a categoria dos indiferentes preferíveis. Estes não são maus, nem bons em si mesmos, são simplesmente circunstâncias externas que, embora possam favorecer nossa vida, pouco dizem sobre a qualidade moral do agente. Assim, a verdadeira arete, a excelência, no trabalho não reside em acumular títulos ou riquezas, mas em atuar retamente com virtude, independentemente da recompensa visível. Sêneca nos ensina que o estilo da vida virtuosa não se pautará jamais na expectativa do louvor ou em conquistas efêmeras, pois depender da opinião dos outros para validar nosso esforço é construir um castelo na areia. No ambiente corporativo, a pressão pelo status é intensa e constante. Entretanto, o estoico entende que o verdadeiro poder, a verdadeira autoridade, brota do domínio sobre si mesmo. É a serenidade diante dos desafios, a constância na ética, a capacidade de permanecer íntegro em meio à tempestade das ambições alheias que definem a grandeza do indivíduo. É nesse ponto que o estoicismo derruba a ilusão de que o sucesso material seria um fim último, ao perceber que quanto maior é o apego a esses bens externos, maior é a chance de se afastar da liberdade interior e da paz de espírito. Epicteto, ao enfatizar a distinção entre o que está em nosso controle e o que não está, desafia a nossa maneira habitual de medir o êxito. A opinião pública, a posse de cargos ou a acumulação de patrimônio são estritamente indiferentes, externos que variam segundo forças alheias à nossa vontade. Portanto, o sábio estoico concentra seu esforço apenas no agir correto, pois é nele que reside a verdadeira recompensa. Esta recompensa, porém, não é uma cifra, um status ou um título,
mas a satisfação inquebrantável de ter feito o que era justo, o que era conforme a natureza e a razão. A excelência no trabalho, quando vista sob esta luz, transcende a dinâmica efêmera dos mercados e das avaliações passageiras, erigindo uma base firme e imperturbável que a sorte não pode abalar. Quando a carreira é avaliada a partir dessa perspectiva, surge um questionamento ético fundamental. Somos movidos por ambição legítima, que nos impele a desenvolver virtudes como a diligência, a justiça e a coragem, ou estamos reféns da ânsia por reconhecimento e poder, muitas vezes à custa da integridade? O estoicismo, através das palavras de Marco Aurélio, sugere que viver conforme a natureza, que é viver em conformidade com a razão e a virtude, é o único caminho para a verdadeira felicidade. Assim, a busca da excelência deve sempre preceder ou mesmo dispensar a preocupação com quaisquer resultados externos. Não é a glória que dá valor à ação, mas a ação, quando virtuosa, é que concede valor ao agente. Cabe refletir sobre a dinâmica da liderança sob este prisma. Um líder que se deixa corromper pelo desejo de status tende a subverter valores, investindo energia na aparência, na manipulação ou em artifícios para elevar sua posição. Contudo, um líder estoico reconhece que sua autoridade surge do serviço virtuoso à comunidade, da justiça e da prudência aplicadas a cada decisão. Sêneca nos oferece uma visão nítida. A verdadeira grandeza é ser mestre de si mesmo antes de ser mestre dos outros. Logo, a excelência no exercício da liderança não é medida pelo número de subordinados ou cargos conquistados, mas pela fidelidade a seus princípios, pela resiliência diante das adversidades e pela capacidade de agir sempre com equidade. No intricado jogo da produtividade, o estoico encontra um antídoto para o estresse e o desânimo constantes. Em vez de se deixar levar pela ansiedade do desempenho, que quer sempre mais e julga-se insuficiente, o praticante da filosofia reconhece que o valor real está na qualidade da atenção e da intenção colocada no trabalho presente. Marco Aurélio aconselha focar-se em cada tarefa como se fosse a única etapa visível e relevante da existência, sem se desviar para fantasias de futuras promoções ou temores de falhas futuras. Essa visão promove um engajamento pleno e uma autorrealização sutil, que não depende de ninguém além do próprio agente, instaurando um senso de paz, mesmo diante de um ambiente por vezes hostil e competitivo. A ética profissional, assim considerada, torna-se uma batalha íntima e constante contra as seduções do descaminho. Epicteto destaca que o homem livre não se submete às paixões, como o desejo desmedido por riqueza ou poder. Portanto, permanecer íntegro no trabalho é uma conquista preciosa que exige vigilância e trabalho interior diários. Em uma cultura corporativa que frequentemente valoriza o atalho e a aparência, o estoico se destaca silenciosamente por sua perseverança na virtude. O verdadeiro êxito aqui se traduz na consciência tranquila e na reputação moral verdadeiramente construída. Dois bens que, para os estoicos, são incomparavelmente superiores às aparências externas e se sustentam firme em qualquer circunstância. Reconhecer as posses materiais e os cargos como indiferentes preferíveis implica uma atitude de desapego consciente e aplicada. Tal desapego, longe de ser passividade ou resignação, é um convite à ação livre do medo e da cobiça. A excelência no trabalho, então, se torna um exercício de liberdade interior. Agir corretamente, por princípio e não por expectativa, é o que gera a satisfação genuína da alma. Marco Aurélio sintetiza isso, dizendo que a única coisa importante é o nome que se dá ao próprio caráter ao final do dia, e que tal nome não cabe se referir a status ou fortuna, mas a justiça, sabedoria, coragem e temperança exercidas no cotidiano. Essa compreensão ressignifica o conceito de sucesso. O que é ser bem-sucedido se não ter a consciência tranquila de que cada ato especificou sua natureza racional e moral? Sêneca rejeita a ideia de que riquezas ampliam a liberdade verdadeira. Pelo contrário, elas podem se tornar prisões que escravizam o indivíduo ao desejo e à insegurança. O estoico, portanto, caminha na contramão da maioria,
buscando um tipo de excelência invisível que não se mede por fotos em redes sociais, nem por cifras em balanços, mas pela integridade sem recuo que mantém. Eis a verdadeira coroa do trabalhador virtuoso. Importa ainda afrontar o paradoxo contemporâneo de que as sociedades modernas frequentemente confundem prestígio com virtude e sucesso financeiro com felicidade. Enquanto o mundo corporativo celebra o que é visível e apreciável externamente, a filosofia estoica convoca para que se busque uma realidade mais fugidia e profunda. A vitória sobre a própria fraqueza e paixão, a vitória de agir de acordo com a razão, independentemente de aplausos ou críticos. É essa vitória que garante a liberdade interior e transforma o emprego e a carreira em um caminho de transformação moral, no qual cada desafio responde a um propósito maior do que aparenta. Sob o prisma estoico, portanto, o trabalho deixa de ser mera subsistência ou palco de competição vazia para se converter em uma arena onde a virtude pode florescer. A missão não é acumular bens, mas cultivar as qualidades internas que nos tornem pessoas livres, livres do medo da perda, das expectativas alheias e da vaidade. Afinal, o verdadeiro sucesso, como lembra Epicteto, não depende do externo, mas da qualidade do nosso juízo, do apego que temos ou não aos indiferentes. É na excelência do agir, do pensar e do sentir alinhados à razão que está a recompensa permanente, imune ao tempo e às vicissitudes do mundo profissional. Somente assim podemos transformar a jornada laboral em um exercício vivo da filosofia, onde a virtude se torna a única verdadeira riqueza do ser humano. O caminho do trabalhador virtuoso não se ergue sobre a promessa vazia do sucesso fácil, mas sobre a compreensão da natureza essencial dos eventos que ocorrem no curso da vida profissional. Marco Aurélio, em sua disciplina interior, ensina a acolher tudo o que sucede com uma serenidade ativa, que ele próprio denomina amor fati, o amor ao destino. Essa aceitação profunda não é resignação passiva, mas a transformação do que se apresenta como adversidade em matéria-prima para o cultivo do espírito. Cada obstáculo no ambiente de trabalho, seja um projeto que não atingiu suas metas, uma crítica aparentemente injusta ou uma entrevista perdida, deve ser recebido com júbilo, porque é nessa própria resistência que reside a oportunidade de aprendizado e crescimento moral. Como disse o imperador filósofo, a mente tranquila aceita o que o destino lhe trouxe, como aceita a luz do sol, a primavera e as estações que se seguem. Portanto, o fracasso empresarial, a demissão ou um revés profissional nunca devem ser vistos como punições ou castigos da vida, mas como convites nobres para exercitar a perseverança e a resiliência. Este conceito estoico desafia a cultura moderna do trabalho, que tantas vezes enaltece apenas o sucesso efêmero e o resultado final, alimentando a ansiedade diante da possibilidade do erro. Sêneca, ao confrontar a fugacidade das coisas externas, nos lembra que o valor de uma ação não reside em seu reconhecimento público, mas na correção do agente. Para ele, não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. Assim, ver um emprego perdido ou um projeto fracassado como uma perda irreparável é cair na ilusão da falta de controle. O que importa para o verdadeiro estoico é a excelência do esforço ético, a integridade mantida ao longo do processo, a virtude exercida no enfrentar do desafio. Quando abraçamos o amor fati em nosso cenário profissional, internalizamos que o controle maior está na escolha de nossos atos, na rejeição da passividade e da vitimização, aceitando que eventos adversos trazem exatamente o que precisamos para avançar, crescermos interiormente e mergulharmos na verdadeira liberdade, que é o domínio de si mesmo. A leitura estoica da desgraça no trabalho também reverbera em Epicteto, cuja filosofia da distinção clara entre o que depende de nós e o que não depende nos abre horizontes extraordinários. A perda de um emprego, por exemplo, pertence à esfera dos acontecimentos externos, sobre os quais não temos poder absoluto. Todavia, a maneira como reagimos pertence a nós, é terreno fértil para a virtude se manifestar. Para Epicteto, não são as coisas que nos perturbam,
mas as opiniões sobre as coisas. Ao reinterpretar um projeto fracassado ou uma demissão como oportunidades naturais e necessárias do caminho que o destino escolheu para nós, desarmamos nos mesmos a angústia e a sensação de injustiça. O amor ao próprio destino nos convida a uma reconciliação radical com o presente, cultivando a paciência e a coragem, virtudes essenciais para quem almeja não apenas uma carreira de sucesso, mas uma vida marcada pela excelência moral. A virtude no trabalho não está apenas em entregar resultados, mas em desenvolver uma alma resistente e magnânima, capaz de ver em toda dificuldade o convite para aperfeiçoamento. Essa orientação estoica alicerça também uma visão ética mais ampla, onde a liderança no ambiente profissional se torna um exercício de sabedoria e justiça, guiado pelo amor fati. O líder, como ensinava Marco Aurélio, deve aceitar sem lamentações os imprevistos e hostilidades, utilizando-os como estímulo para a prática da razão e do dever. Quando um projeto fracassa, a verdadeira nobreza está em abraçar a responsabilidade sem se entregar a reclamações ou justificativas vazias. Essa aceitação ativa transforma o líder em um exemplo vivo de serenidade e coerência, inspirando sua equipe a enxergar nos obstáculos desafios motivadores e não fracassos destrutivos. O amor fati, portanto, é não apenas um princípio psicológico para lidar com o infortúnio, mas um paradigma ético de conduta que afeta a cultura organizacional, promovendo a resiliência coletiva e uma ética do trabalho que valoriza a integridade acima dos resultados passageiros. Na prática, aplicar o amor fati ao universo do trabalho nos impele a reler as demissões e os esquecimentos como convites para um redirecionamento corajoso e racional. Não são momentos de ruína, mas de reestruturação existencial, onde se pode reencontrar a vocação profunda que transcende as dinâmicas conjunturais. Como Epicteto ensinou, a liberdade real está em manter a equanimidade diante dos eventos externos, fazendo da virtude o nosso verdadeiro emprego e carreira. Essa perspectiva transforma a adversidade em uma alavanca para o crescimento espiritual, onde o fracasso não determina o valor do indivíduo, mas apenas o grau de sua resiliência e sabedoria diante da realidade mutável. O amor fati ensina que amar o próprio destino implica abraçar não apenas as vitórias, mas as quedas, as incertezas e as perdas como parte integral do caminho para a excelência. Quando refletimos filosoficamente sobre o exercício da produtividade sob a ótica do amor fati, percebemos que a obsessão pelo controle absoluto das metas e resultados é uma armadilha moderna que aliena do verdadeiro propósito do trabalho. Marco Aurélio nos lembra que não há nada de bom ou mal que dependa do que pensam os outros. Da mesma forma, não deve depender de nossos afastamentos emocionais dos resultados para moldarmos nosso valor. O estoicismo nos convida a focar em uma ação centrada, consciente e ética, independentemente das circunstâncias externas. No ambiente de trabalho, isso significa aplicar esforço disciplinado, dedicação sincera e comprometimento moral, sem ansiedade pelo reconhecimento ou temor pelo fracasso. O amor fati, ao contrário, sugere um investimento emocional profundo no processo, vendo todo passo como parte essencial do destino, e por isso digno de empenho absoluto e aceitação irrestrita. A dimensão ética do amor fati revela outro aspecto fundamental, o respeito pela ordem natural e social que permeia o contexto profissional. Sêneca alerta contra a ira e a reclamação diante da inconstância dos eventos, convidando-nos a ver o mundo como um palco no qual o destino traça caminhos que devemos aceitar integralmente. Assim, um revés no trabalho não é uma anomalia, mas um sinal claro de que o percurso exige paciência e humildade. Essa capacidade de se adaptar com serenidade às mudanças externas evita os desgastes emocionais que comumente adoecem o trabalhador contemporâneo, criando um ambiente interno onde o esforço virtuoso pode florescer. A virtude aqui manifesta-se como justiça, quando se assume com integridade as responsabilidades, e como sabedoria, quando se opta pela aceitação construtiva do que não pode ser alterado.
A prática do amor fati também reverbera na construção de uma identidade profissional enraizada em valores perenes e imutáveis, e não em títulos ou posses transitórias. Marco Aurélio aconselha a manter constante vigilância sobre o caráter, por ser ele a verdadeira essência do homem, imune às intempéries do mundo externo. Quando um projeto é abortado, um cargo perdido, essa essência permanece intacta, e é nela que deve residir nossa confiança. O trabalhador estoico não se define pela linha ascendente da carreira, mas pela maneira como enfrenta os ventos adversos, com autodomínio, fortaleza e uma consciência clara da própria dignidade. Esse amor ao destino, assim, é um modo de habitar o próprio ser e o próprio trabalho com uma tranquilidade que nada exterior pode abalar, porque a virtude é nosso único bem verdadeiro, e na sua posse reside toda a liberdade. A dificuldade em aceitar os desvios do caminho profissional muitas vezes nasce de um apego excessivo a expectativas irrealistas sobre o que a vida deveria ser. Sêneca instrui que a verdadeira felicidade reside na conformidade com a natureza, no perceber a ordem racional do universo. Quando nos desviamos dessa visão, nossa alma fica inquieta, e o medo do fracasso se torna prisioneiro do ego e das ilusões. O amor fati, então, se revela como um remédio poderoso que nos faz acolher cada acontecimento, cada escolha alheia, cada decisão de mercado como elementos necessários à construção de uma existência plena e virtuosa. O estoicismo nos educa a abraçar o fluxo inexorável da vida profissional, convertendo aparentemente perdas em ganhos invisíveis, amadurecimento do caráter, resistência emocional, fortalecimento da ética pessoal. A perspicácia estoica ao aplicar o amor fati no trabalho também impõe uma profunda reflexão sobre a relação entre controle e responsabilidade. Epicteto afirma que não é o que acontece com você, mas como você reage, que importa. Isso relembra que, mesmo frente a uma demissão inesperada, não somos vítimas, mas agentes morais capazes de escolher a atitude diante do fato. O amor pelo próprio destino nos convida a não apenas aceitar o corte, mas a encontrar nele um ponto de inflexão decisivo, um convite para reavaliar, recalibrar e ressurgir com uma postura mais firme, ética e consciente. Essa resposta virtuosa transcende o ambiente do trabalho, modelando uma personalidade capaz de se erguer sempre, sustentada na razão e na dignidade. O verdadeiro triunfo, portanto, não está na estabilidade externa, mas na fortaleza interna a que o amor fati conduz. Finalmente, a prática diária do amor fati no mundo profissional exige um exercício constante de reflexão e autocrítica, inspirada nas meditações de Marco Aurélio, que nos exortam a questionar continuamente nossas reações ao destino. Cada contratempo ou interrupção em nossa trajetória deve ser enxergado como um espelho, mostrando onde ainda somos frágeis e onde podemos crescer em sabedoria. Esse diálogo interno entre o que nos acontece e como escolhemos responder configura a verdadeira ascensão estoica no trabalho, uma jornada de transformação interior tão rigorosa quanto libertadora. Ao amar o destino, compreendemos que nosso caminho profissional é um campo para o cultivo da virtude e que, mesmo nas maiores dificuldades, reside uma oportunidade sublime de ser melhor, mais íntegro e, finalmente, mais humano. Ao contemplar a prática da temperança no âmbito laboral, percebe-se que o equilíbrio não é mera moderação, mas uma consciência lúcida acerca dos limites do corpo, da mente e da alma diante dos desafios profissionais. Marco Aurélio, em suas meditações, nos convida a reconhecer que nossa energia vital é finita e que a sabedoria reside na utilização ponderada dessa força, sem que nos desgastemos em vaidades ou pressa desmedida. O imperador filósofo observa que o trabalho, embora essencial, não deve ser fonte de exaustão completa, pois a natureza do ser humano é dialética. Ele é feito para agir, mas igualmente para repousar e renovar-se. Essa compreensão é transformadora, pois explicita que a excelência não está na abnegação cega ou no desequilíbrio, mas na harmonia entre o esforço e o cuidado de si. Sêneca oferece uma perspectiva profunda ao ressaltar que a virtude da temperança é a guardiã da saúde do espírito.
ele adverte contra o risco de nos fixarmos em múltiplas tarefas e compromissos, pois a alma fragmentada perde seu vigor e clareza. Para o estoico, o excesso de trabalho pode corromper a razão e o juízo justo, provocando sofrimento inútil e afastando o indivíduo do verdadeiro propósito, que é viver conforme a natureza e a razão. Portanto, aprender a dizer não é um sinal de integridade, não um ato de fraqueza, mas de coragem moral. Recusar demandas que ultrapassam os limites da capacidade racional e vital é preservar o espaço interior, o templo da virtude onde se cultiva a justiça, a prudência e a temperança. Epicteto, mestre da disciplina e do autocontrole, desafia-nos a refletir sobre o uso dos nossos juízos em relação ao trabalho. Ele esclarece que as coisas externamente impostas, como as pressões, as metas inatingíveis ou a carga excessiva, estão fora do nosso controle. Porém, a maneira como respondemos a elas, nosso empenho e nossa decisão de nos manter firmes no dever, estão dentro da esfera da nossa vontade. Assim, saber quando se dedicar ao máximo, como um ato de fidelidade ao dever, enquanto se mantém vigilante para não ultrapassar os limites que perturbam a integridade do ser, é a verdadeira excelência estoica. Essa prática implica reconhecer que o trabalho ideal não é o que nos consome por completo, mas aquele em que somos agentes conscientes, donos do nosso tempo e da nossa energia. O dilema entre a dedicação absoluta e o autocuidado chama a atenção para a importância da prudência, que regula a ação conforme as circunstâncias, e o discernimento dos valores verdadeiramente permanentes. Marco Aurélio nos lembra que não devemos perder tempo discutindo como deveria ser um bom homem. Devemos ser um. Da mesma forma, no trabalho, a temperança manifesta-se na prática diária do autocontrole e da honestidade consigo mesmo, evitando os excessos que levam ao burnout. Reconhecer que há momentos para a luta intensa e momentos para a pausa reflexiva é um exercício do autodomínio que eleva a produtividade qualitativa e preserva a serenidade. Ao aplicar a temperança na liderança, sob o olhar de Sêneca, compreendemos que o líder equilíbrio é aquele que entende suas limitações e as dos seus liderados. Ele não impõe cargas impossíveis, não cultiva a onipotência, mas promove um ambiente de trabalho em que a razão e a virtude coexistem. A integridade do líder se manifesta em sua capacidade de dizer não às demandas que ameaçam a saúde coletiva e pessoal, cultivando o respeito pelas fronteiras do possível humano. Dessa maneira, o líder estoico não motiva através do medo ou da pressão, mas pela inspiração do exemplo e pela construção de um ethos ético, onde o trabalho é expressão de um propósito maior. No cenário da produtividade, a temperança estoica desafia a mentalidade contemporânea da hiperatividade e da imediatismo. Epicteto ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. Quando aplicamos essa lição ao excesso de trabalho, percebemos que é a visão distorcida que valoriza a ocupação incessante como sinônimo de valor que nos destrói. Cultivar a temperança implica pensar com profundidade sobre a qualidade do empenho, filtrar as tarefas que realmente agregam valor moral e profissional e rejeitar as distrações que pulverizam a atenção. Essa disciplina racional e emocional é a chave para preservar a energia necessária à excelência contínua. O cuidado ou autotutela, assim priorizado pelo estoicismo, revela-se essencial para evitar o burnout, uma síndrome não apenas física, mas existencial, onde o sentido do trabalho se perde. Marco Aurélio, embora modelando-se sobre o estoicismo tradicional, mostra benevolência consigo mesmo e alerta sobre a importância de descansar a mente e o corpo regar a alma com distanciamento e silêncio. Praticar a temperança requer cultivar hábitos que mantenham a serenidade e o vigor, como o cultivo da virtude da justa medida na alimentação, no sono, nas relações interpessoais e na própria vida laboral, pois estes elementos sustentam o trabalho virtuoso. A integridade, neste contexto, enfrenta o paradoxo de se cultivar limites com firmeza e, ao mesmo tempo, dedicar-se com plenitude no momento presente.
Sêneca assinala que a virtude consiste em viver de acordo com a razão, que não elimina o esforço, mas o harmoniza com o que é natural e justo. Saber dizer não significa fraqueza ou indiferença, mas sim a expressão concreta do que é correto e possível. Reconhecer quando uma tarefa excede a capacidade real e respeitar esse limite é a manifestação mais clara de integridade, que mantém a alma livre das paixões desordenadas e do desespero que acompanha a exaustão física e mental. Sob esta luz, a excelência estoica no trabalho não é produção incessante, mas produção bem medida. Não é submissão cega, mas obediência consciente à lei da natureza e à própria consciência moral. Nesse equilíbrio está a fonte da verdadeira liderança, da produtividade sustentável e da ética profissional que transforma o ambiente de trabalho em espaço para a realização do ser. A sabedoria de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca nos impele a buscar esta harmonia contínua entre o dever ser e o ser, promovendo uma carreira que não apenas sobrevive às pressões do mundo externo, mas se eleva no cultivo da virtude que transcende qualquer circunstância. Neste exercício diário, a temperança torna-se um escudo contra a tirania da urgência e do cansaço desmedido, ensinando que a excelência está em agir com racionalidade, em respeitar os limites do tempo e da própria natureza humana. Ao internalizar esta prática, o profissional estoico aprende a parcelar sua força, a enxergar o trabalho como um caminho de crescimento moral e não como fardo avassalador, alcançando assim uma realização profunda e duradoura. O equilíbrio conquistado pela temperança não é estático, mas uma constante dança entre o desafio do compromisso e a serenidade da renúncia sincera, que transforma o ofício em arte da virtude. Quando erguer os olhos para o vasto cosmos, é inevitável que os desafios terrenos, especialmente aqueles que experimentamos dentro dos limites de nosso emprego, assumam uma proporção verdadeiramente diminuta. Marco Aurélio nos convida, em seus pensamentos, a contemplar a imensidão do universo e a transitoriedade da nossa existência, um exercício que expande o campo de visão para além das preocupações imediatas e cotidianas. Em meio ao turbilhão da rotina profissional, prazos, conflitos e frustrações, erguer-se a esta visão de cima reconstrói o significado do trabalho, desatando-o do peso desmesurado que às vezes lhe conferimos, para então reconhecê-lo como uma fração minúscula da orquestra cósmica. O imperador filósofo ensina que, se considerarmos o tempo que já passou e o infinito que ainda resta, nossas aflições laborais, ao invés de montanhas, tornam-se grãos de areia, facilmente transportáveis dentro da sabedoria da alma estoica. Seguindo essa reflexão, Epicteto, mestre da distinção entre o que depende e o que não depende de nós, amplia ainda mais o espectro dessa visão, elevando a consciência sobre a verdadeira liberdade interna dentro do contexto profissional. Ao compreender que as circunstâncias externas, como avaliações injustas, decisões de superiores ou reviravoltas organizacionais, não escapam ao nosso controle, podemos reposicionar nossa reação frente a elas. Do alto dessa perspectiva, não apenas observamos que nossos temores e angústias são pequenos diante do todo, mas também percebemos que entregá-los ao sopro impassível do cosmos é um ato de virtude. A virtude da aceitação racional, que não se dobra às ondas da inconstância, mas se mantém sólida como o rochedo a resistir à tormenta. Essa liberdade dá um poder silencioso e incontestável para transformar o emprego, não em um campo de batalha a ser dominado pelo ego, mas em um exercício contínuo de autocontrole, resiliência e discernimento. Sêneca aprofunda esta compreensão ao instigar-nos a conceber o trabalho e a vida profissional como uma missão temporária, uma jornada entre múltiplas existências e ciclos humanos. Sua noção sobre a brevidade da vida confronta diretamente aquela ideia neoliberal que conecta o valor do indivíduo à produtividade constante. O filósofo adverte: não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. Assim, ao observar o emprego de cima, na perspectiva tranquila da eternidade,
Não apenas os percalços parecem mais leves, mas também reconhecemos que o verdadeiro valor está na qualidade com que usamos o tempo presente por meio da virtude, e não na quantidade de tarefas finalizadas ou no reconhecimento externo que recebemos por elas. A excelência no trabalho se torna um modo de ser, uma prática ética e espiritual que se exercita na fidelidade ao dever, ainda que não exista plateia para aplaudir nossas ações. Esta visão nos preserva do desgaste provocado pela busca incessante por sucesso, status ou recompensas efêmeras, despertando uma postura de serenidade e equanimidade. Quando observamos o trabalho sob a lente cosmológica, cirurgicamente alinhada aos princípios estoicos, uma outra dimensão relevante emerge: a interconectividade dos papéis que exercemos. Marco Aurélio, senhor da razão e cidadão do mundo, concentra-se no entendimento de que somos partes integrantes e inseparáveis de um vasto organismo social e universal. Esta percepção amplia o significado do trabalho para além do eu isolado. Cada cargo, responsabilidade ou desafio laboral é um elo dentro da cadeia complexa e sagrada da vida. Assim, os obstáculos, as intrigas de escritório, as injustiças passageiras, a pressão constante, quando vistos de cima, são resíduos naturais de um sistema maior que só existe porque dele participamos em conjunto. Esta visão iguala a importância do humilde auxiliar e do grande líder. O que diferencia a excelência não é a posição, mas a integridade com que se exerce o papel. Rejeitar o drama cotidiano, ampliando a perspectiva para o cosmos, expande a consciência da relevância maior do serviço prestado, sustentando uma ética profissional robusta, onde a virtude é a verdadeira hierarquia de valores. Permanecendo nesta altitude espiritual e intelectual, o confronto com o tempo torna-se uma aula de humildade e fortaleza. Sêneca nos recorda que é irônico demandar liberdade e espaço para a mente, enquanto nos atrelamos à tirania de pequenos problemas diários desproporcionais, dos quais poderíamos nos libertar com um movimento simples da razão. Ao entender a vastidão do tempo, que inclui as estrelas mortas há milênios e o futuro íntimo da humanidade ainda por se revelar, o trabalhador estoico reconhece a futilidade das queixas e o valor das ações presentes, conscientes e virtuosas. É neste ponto que a produtividade deixa de ser uma corrida frenética e passa a ser um fluxo harmonioso, guiado pela razão que valoriza a qualidade do esforço e a fidelidade ao dever, e não o turbilhão de demandas alheias ou a ansiedade pelo amanhã. A visão cósmica também tempera o impulso natural à autocomiseração quando confrontados com injustiças ou insucessos profissionais. Epicteto, que foi escravo e mestre da liberdade interior, ensina que as ofensas e contratempos são parte da natureza humana, inevitáveis no drama coletivo e individuais por transcendência do que está na nossa esfera de controle. Do alto dessa montanha espiritual, a pequena dor, a contrariedade, tornam-se uma oportunidade para exercitar a fortaleza da alma, a compostura diante da adversidade e a reafirmação de que, embora partes de uma engrenagem maior, somos responsáveis somente pela retidão dos nossos atos. Este enquadramento poderoso desacelera o mecanismo de sofrimento automático e impensado que enriquece a intensidade desproporcional ao estímulo, alinhando a experiência profissional com a virtude da paciência e da justiça, componentes essenciais para a liderança autenticamente estoica. Quando a vida profissional é compreendida sob a perspectiva da cosmovisão estoica, o trabalho deixa de ser um fardo individual e passa a ser uma manifestação do Logos universal, da razão ordenadora da natureza. Marco Aurélio nos recorda que temos uma responsabilidade natural, como parte do todo, para exercer nosso papel com diligência, não por vaidade nem ambição egoísta, mas por senso de dever em consonância com a ordem cósmica. Ao assumir essa postura, o desempenho no ambiente laboral transcende o simples esforço mecânico para se tornar uma contribuição funcional e virtuosa ao bem comum. Esta consciência reconduz a ética profissional para uma base sólida e intempestiva, amplamente reconhecida pela história dos estoicos como fundamento da paz interior e do sucesso genuíno no mundo externo. Não é raro,
no cotidiano dos trabalhadores modernos, sucumbir à tentação de considerar os problemas, pressões e demandas como insuportáveis, como casos excepcionais que impedem a felicidade e a realização. Porém, a visão estoica de cima convida a um desapego radical, não na forma de indiferença, e sim por meio do entendimento racional da ordem das coisas e da insignificância humanizada dos conflitos quando vistos à luz do universo vasto e implacável. Essa perspectiva colore cada desafio com a tinta da serenidade e da esperança. Afinal, o que é um conflito com um colega, um atraso numa entrega ou uma crítica negativa, quando comparado com a imensidão do tempo e do espaço? Assim, a excelência no trabalho não é medida pela ausência do sofrimento, mas pela habilidade de transcender este sofrimento, adotando a virtude que está sempre ao nosso alcance. Diante dessa imensidão temporal e espacial, a impermanência se torna um lembrete vital para a prática estoica no ambiente profissional. Sêneca alerta que o futuro é incerto e fugidio, enquanto o passado é irrecuperável. O único momento inteiro nas mãos do trabalhador é o instante presente, onde pode agir com sabedoria e justiça. Observar o emprego com a percepção da eternidade dilui a ansiedade pelo sucesso futuro e a frustração pelo passado profissional. Essa temporalidade fluida e infinitesimal reverte a mente para um estado de presença plena no agora, um convite para a excelência, não como meta distante, mas como prática constante, fundamentada no vigor do momento presente e no compromisso inabalável com os princípios estoicos. É este movimento que confere serenidade ao indivíduo e resultados duradouros à sua carreira. Por fim, a visão cósmica abre espaço para a humildade e a compaixão no ambiente de trabalho, virtudes fundamentais para qualquer líder ou colaborador que deseja ver sua jornada profissional transformada pela excelência estoica. Ao perceber que nossa participação no cosmos é breve e que todos ao nosso redor são igualmente passageiros e falíveis, cria-se uma ponte para o respeito mútuo e a paciência necessária para lidar com as imperfeições humanas, as nossas e as alheias. Marco Aurélio exorta a tratar os outros como membros da mesma grande família universal, onde o ideal não é a competição desenfreada, mas a colaboração virtuosa e o suporte mútuo. É dessa conexão silenciosa e ética que nasce a verdadeira liderança estoica, aquela que inspira pela consistência do caráter e pelo exemplo prático da virtude, elevando toda a comunidade de trabalho e promovendo uma carreira alinhada com o maior bem possível, o florescimento humano em consonância com a razão universal. A excelência estoica no trabalho é um convite permanente para nos tornarmos, através da prática da virtude, exemplos vivos da serenidade e da eficácia diante das demandas profissionais. A jornada que cada trabalhador empreende não deve ser vista como um mero cumprimento de tarefas, mas como um espaço sagrado onde a filosofia ganha forma e sentido prático. Marco Aurélio, em sua meditação cotidiana, nos lembra que não podemos controlar as circunstâncias externas, mas podemos governar nossas reações a elas. No ambiente de trabalho, essa máxima se traduz no reconhecimento sereno de que, por mais complexos ou desafiadores que sejam os projetos, colegas ou a própria estrutura organizacional, o domínio está em manter o equilíbrio interno. Essa autocontrole não é resignação, mas uma força que confere clareza para agir com sabedoria e ética, independente do caos externo. A eficácia do trabalhador estoico não está na obstinação cega, mas na habilidade de centrar-se no presente com total consciência e diligência. Sêneca já havia apontado que o tempo é o bem mais precioso que possuímos, e desperdiçá-lo com inquietações ou rancores profissionais equivale a arruinar nossa própria existência. Assim, a excelência no emprego surge da capacidade de investir cada instante de trabalho como uma oportunidade de exercitar a paciência, a justiça e a prudência, virtudes estoicas que transformam tarefas rotineiras em atos de maestria ética. A produtividade não é meramente quantitativa, mas qualificada pela intenção virtuosa, que confere significado até mesmo à repetição e à monotonia. Trabalhar bem é trabalhar com a alma desperta para a importância do que se faz, mesmo quando o mundo apenas vê resultados superficiais.
Liderar com base nos princípios estoicos é um desafio que transcende a busca pelo poder ou prestígio. Epicteto enfatiza que a verdadeira liderança nasce da humildade, do autocontrole e do compromisso inabalável com a justiça. O líder estoico é aquele que reconhece seus limites e suas falhas, não se ilude com a aparência do controle absoluto e encontra na integridade a sua maior autoridade. No exercício da liderança profissional, isso implica praticar a ética nas mais simples manifestações do dia a dia, evitando compromissos morais escusos, mesmo que isso custe popularidade ou interesses imediatos. É ser exemplo vivo da virtude, e é justamente nessa coerência que reside a sua influência mais profunda e duradoura, capaz de transformar ambientes hostis ou desmotivadores em espaços férteis para o crescimento coletivo. Confrontando dilemas éticos comuns no trabalho, como escolher entre práticas que favorecem o lucro e aquelas que respeitam princípios, a filosofia estoica nos oferece um farol iluminador. Marco Aurélio nos instrui a olhar sempre para dentro, a identificar o que corresponde à nossa natureza racional e social, e a agir conforme a razão universal que nos une. Isso significa que escolhas éticas não são meras decisões pessoais, mas compromissos que carregam a responsabilidade pelo bem maior da comunidade onde estamos inseridos. Sob a ótica do estoicismo, uma carreira bem-sucedida não é aquela que acumula títulos ou bens, mas aquela cuja trajetória se alicerça em ações moralmente inquestionáveis e no serviço desinteressado ao próximo. Transformar a carreira em uma jornada de autoconhecimento é exatamente o que torna a prática estoica tão revolucionária nas organizações modernas. Sêneca já nos ensinava que o maior obstáculo para a felicidade é a ignorância sobre si mesmo. Portanto, cada desafio profissional é uma oportunidade para aprofundar o entendimento de nossos desejos, medos e propensões ao erro. O autodomínio se constrói pela constante vigilância dos próprios pensamentos e juízos diante das adversidades, desviando-se do ego e da vaidade para cultivar a humildade e a resiliência. Sob essa luz, cada fracasso, atraso ou desentendimento deixa de ser um revés e torna-se um espelho que reflete a si próprio, estimulando o progresso espiritual tanto quanto o técnico. A serenidade estoica no ambiente de trabalho é o ambiente interno onde o caos externo encontra um contraponto à prova de tempestades. Nessa perspectiva, os contratempos, a pressão por resultados e os conflitos interpessoais surgem como elementos naturais, inevitáveis e, em última análise, indiferentes para a alma que busca a excelência. O domínio do sentimento frente às circunstâncias não é uma fuga da realidade, mas um ato de coragem moral, em que o trabalhador aprende a entender o que é seu e o que não é seu, seguindo o ensinamento de Epicteto. Este discernimento liberta das amarras da frustração e do desespero, tornando a produtividade uma consequência natural da clareza interna. Quando a virtude se torna o critério para medir o sucesso profissional, a carreira deixa de ser uma trilha individual e competitiva para se transformar em uma missão compartilhada de benefício mútuo. Ser um trabalhador estoico é assimilar que somos partes de uma ordem maior, onde cada ação ressoa no tecido social. Marco Aurélio lembra-nos que o universo é um organismo vivo, e nossa função é contribuir com o nosso melhor, mesmo que ninguém testemunhe esse esforço. Essa convicção eleva o trabalho cotidiano a uma atitude de reverência, onde dar o melhor de si não depende de reconhecimento externo, mas da autocomprovação moral, lapidando o caráter e ampliando a influência positiva para além do ambiente imediato. A busca pela excelência mediante o estoicismo não exclui a ambição ou o desejo de crescer, mas redefine-os em termos de excelência interior, não de aquisição externa. Sêneca aconselha que é mais nobre conquistar-se a si mesmo do que acumular fortuna, pois os bens materiais são efêmeros e os reveses inevitáveis. Desse modo, o profissional virtuoso não se abala pelas oscilações de mercado, pela demissão ou pelas críticas injustas, pois mantém um núcleo forte e inquebrantável que nutre a motivação e a criatividade. Este despertar para uma vida profissional plena é o florescimento da alma que encontrou em suas obrigações diárias a sua verdadeira vocação, independentemente do rótulo ou status.
Finalmente, tornar-se um exemplo de serenidade e eficácia no trabalho é compreender que a excelência estoica é uma prática contínua, uma disciplina diária que exige coragem para confrontar as próprias sombras internas e a sabedoria para aceitar que nem todo cenário externo será moldado a nosso interesse. A carreira, assim entendida, deixa de ser uma simples escalada social para ser um campo de treino da virtude, onde cada ato, por mais discreto ou repetitivo, contribui para o aprimoramento da alma e para o bem da coletividade. O trabalhador estoico é aquele que desperta para essa realidade profunda, encontrando no labor diário não um fardo, mas uma imensa oportunidade de crescimento e serviço. É no equilíbrio dessa jornada que revelaremos a verdadeira natureza do sucesso, o triunfo pausado e sereno da virtude exercida no coração do mundo profissional.